Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém. Louvado seja Deus, que nos aprove mais uma quinta-feira estar na tua presença, prestando culto de oração a Deus e de gratidão, a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como já foi dito, muitos queriam estar aqui e não conseguiram. São barreiras físicas e espirituais que nos impedem muitas vezes. E principalmente pelo ato da oração. O ato da oração ainda maior ainda, porque quando você está orando, você começa orando por si e daqui a pouco você começa a mexer com vidas que estão na mão do inimigo. E o inimigo, ele não se dá por vencido. Então são batalhas espirituais. Por isso que nós devemos estar sempre em constante oração. Neemias, capítulo 2, o versículo 17 para a nossa meditação nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passei uma parte do dia, agora à tarde, meditando em outro texto para essa noite. Mas quando eu cheguei aqui na igreja, o meu coração já queimou nesse texto. E eu quero extrair algumas verdades para as nossas vidas nessa noite através desse texto. Neemias capítulo 2, versículo 17 está escrito: Então lhe disse: Estai vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser a vergonha. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser a vergonha. Podeis se assentar e as palmas glorificam o nome do Senhor. Neemias, juntamente com Esdras, Zorobabel, Zacarias, eles estão inseridos tudo no mesmo tempo. São os profetas que estavam tudo inserido no período pós-exílio, O exílio não foi feito de uma demanda por completa. Foram fases que foram levados os maiorais e depois todo o resto da classe para o cativo, E o texto aqui vai retratar que Neemias, ele é avisado pelos seus irmãos da situação de Jerusalém. Não propriamente ainda o culto estabelecido e o templo, mas sim os muros que cercavam Jerusalém. Jerusalém era uma cidade conhecida como uma cidade fortificada, porque ela ficava no alto e era uma cidade difícil de ser invadida pelos povos que pleiteavam lutas contra Jerusalém. Porém, quando o povo ele é levado cativo, a primeira coisa que o inimigo faz é destruir as portas que davam acesso a entrar em lugares que era privativo para o povo de Deus. E isso logo me faz a entender que essas portas, elas não são portas de ataques, e sim portas de defesa. A porta, ela tem exatamente essa especialidade de te fechar, de te proteger de alguma investida. E o inimigo, quando ele vai procurar uma luta, vai procurar uma ação contra alguém, ele vai querer achar algum espaço para adentrar, para poder devastar, destruir e arrasar com tudo que ali tem dentro. Então eles começam destruindo as portas que davam acesso. E logo após destruir essas portas, eles destroem os muros e fica tudo queimado, tudo destruído, tudo assolado. Não muito diferente da minha vida e da sua vida. Porque nós temos sim portas
que elas precisam ser fechadas na nossa vida. E se o inimigo encontrar, ainda que uma brecha, ainda que uma ação de um pequeno espaço que ele consiga abrir e entrar, ele vai se sentir no direito de arrasar, de destruir e de deixar tudo desolado. A Bíblia diz que Hanani e um de seus irmãos vai até o palácio do rei e avisa a Neemias que Jerusalém estava destruída, que os sepulcros já tinham sido violados, os irmãos tinham sido mortos, outros levados cativo. E o coração de Neemias muito se entristece, ao ponto do rei perceber a tristeza que estava no coração e no semblante de Neemias. E isso para um servo ainda copeiro, era muito perigoso, porque não podia chegar até o rei com um semblante triste. Mas a situação era tão triste que ele chega, chama a atenção do rei, e o rei olha para ele e fala: por que você está com um semblante triste? O que está acontecendo? E ele conta a situação de Jerusalém, da forma que ele recebeu a notícia, da forma que ele reagiu através dessa notícia. A Bíblia diz que ele se pôs a jejuar e chorar e orar, as 3 ações que ele fez, até ir se apresentar ao rei. Neemias, ele tinha um cargo de copeiro, e esse cargo era um cargo muito importante para aqueles homens daquela época. Ele era quem provava a vida e a morte, sem saber, porque quando ia servir o rei, ele pegava a taça com vinho, ele bebia aquela taça que o rei havera de beber, e ali ele contava dentro de si uns 5 ou 10 segundos para saber se havia morte naquele vinho, e se não houvesse morte, ele falaria: viva o rei, e ele servia o rei. Então ele chega para o rei, só que a Bíblia vai dizer que ele antes ora ao Deus do céu, em favor de uma resposta de um rei terreno, de um favor de um rei terreno, para que ele pudesse voltar e edificar os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que a esposa do rei estava sentada ao lado do rei, e ela questiona o tempo que ele ficaria distante de do palácio. E ele fala o tempo, a Bíblia não relata, porque o cargo dele era um cargo de importância. Mas não há nada tão importante na minha vida e na sua vida que nós não possamos deixar para estar servindo na obra de Deus. Às vezes nós colocamos obstáculos, às vezes nós colocamos desculpas nas coisas, porque não podemos fazer as coisas, porque nós temos isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Mas não há nada tão importante que nós não possamos deixar de lado para servir na obra de Deus. O que mais me chama a atenção é que o rei olha para Neemias e diz assim: achou favor sobre a minha pessoa. Você vai, eu vou te mandar uma comitiva contigo de cavaleiros, cavalos e guerreiros para você guerrear. Olha só, irmão, que quantas vezes nós temos desculpas absurdas a pensar que sozinho nós não podemos fazer nada. O rei, muito pelo contrário, o rei somente liberou ele para voltar para Jerusalém, encontrar Jerusalém toda destruída, chegar em Jerusalém somente com um cavalo, e ele em cima daquele cavalo, sem armas para a guerra, sem ninguém para lhe ajudar, mas ele tinha algo no coração, que era trazer a esperança, trazer
a fortificação daquela cidade, trazer a alegria para aquela cidade, que deixassem de ser vergonha. Olha como eu e você podemos mudar a história de pessoas, e muitas vezes não fazemos. E muitas vezes achamos difícil, e muitas vezes nos encostamos. Porque se você analisar a posição de Neemias, ele estava no palácio, não corria risco de ser atacado, e se corresse risco ele não iria para a guerra. Por quê? Porque ele era o copeiro do rei. Quem iria eram os guerreiros que serviam. Ele poderia simplesmente ouvir a notícia e falar: eu já tenho uma obra aqui para fazer e eu vou ficar aqui. Muito pelo contrário, ele se colocou na disposição e na dispensação de Deus para fazer. Então já é motivo de sobra para você sair daqui desta noite com a mente mudada, dizendo assim: ainda que seja somente eu naquela casa, eu vou continuar adorando, pregando, dizendo que Deus pode mudar, transformar, restaurar, aleluias, e trazer toda alegria no lugar de vergonha. Ainda que você se sinta pequeno, ainda que você se sinta sem forças, só basta dar o primeiro passo. A ousadia de Neemias foi tão grande que ele falou assim: rei, já que você me liberou e eu não tenho condição, por que você não manda abrir as portas do tesouro aí e me dá condição? E por que você também não me dá algumas cartas aí, porque eu vou atravessar algumas províncias e vou precisar de carta para apresentar para os reis que vão perguntar para onde eu estou indo. O rei pega, dá a carta, sela e fala: pode ir. Sabe o que Deus está falando para mim, para você aqui nesta noite? O que você pedir em oração, Ele te dá sabedoria, Ele te dá autoridade, Ele te dá a presença do Espírito Santo na sua vida, para você ir adiante dessas lutas e batalhas que vêm contra a tua vida. É que muitas vezes nós não confiamos e acreditamos em nós, nos achamos pequenos e sem força para fazer. Mas quando nós entendemos que somos pequenos e não temos forças, e que é Ele que peleja por nós e vai adiante pelejando as nossas lutas, a vitória é certa. A Bíblia diz que ele chega em Jerusalém, encontra tudo devastado, irmão Geninho, tudo destruído. Está cheio de pessoas assim aí fora, uma vida destruída, casamento destruído, falido, sem a presença do Espírito Santo. Mas Deus ainda levanta Neemias nesta noite, com a presença do Espírito Santo, para sair, aleluias, falando qual que é o caminho e qual é a forma que temos que fazer, qual que é a receita a fazer. A Bíblia diz que ele chega lá em Jerusalém, já começa a ver aquela situação, ele começa a olhar para aqueles poucos homens que ficaram. Vamos trabalhar na obra, vamos edificar os muros, vamos fazer a obra do Senhor. Tinha Sambalate e Tobias no meio, que ficou ali ouvindo e dizendo: meu, esses caras estão fazendo. Um amoníata olhando, ouvindo e falando assim: o que esses caras querem fazer? Quer fazer algo que não tem o que ser feito. Já foram levados cativo, essa terra pertence a nós agora. E Neemias, cheio da presença de Deus, dizendo assim: não pertence ao diabo não, a minha família é do Senhor, o meu casamento é do Senhor,
a minha finança é do Senhor, a minha casa é do Senhor. Ainda que vocês possam estar olhando e vendo só destruição, as terras toda arrasada, sem muro e sem porta, aleluias, eu recebi uma notícia, aleluias, que muito me alegrou, que Ele estaria comigo, me ajudaria e pelejaria as lutas comigo. Era essa a notícia que Ele estava falando para o povo. Vamos orar ao Deus dos céus e pedir direção para edificar os muros. E quando nós começamos a edificar os muros, ainda que nos falte palavra, as pessoas começam a olhar e falar assim: não é que está acontecendo alguma coisa ali? Não era assim? Olha como está cheio de disposição para fazer. Pode até incomodar Sambalate e Tobias, porque sim, sempre vai haver Sambalate e Tobias no meio, ao ponto deles relatar que conforme eles iam construindo o muro, eles falavam assim: ó, se passar uma raposa aí e esbarrar no muro, derruba. Podem até não acreditar em você, aleluia, mas aquilo que está em você é muito maior do que aquilo que está no mundo. A Bíblia diz que eles começam a trabalhar na edificação, trabalhando, construindo, dia, noite, cansados, porque a obra do Senhor ela é assim, ela é contínua. Só que chega um momento que é necessário a gente tirar aquilo que desagrada a Deus. Capítulo 13, o versículo 8, diz que chegou o momento de Tobias ser expulso do templo, porque foi lido a carta de Moisés, que nem amonitas nem moabitas podiam entrar no meio da congregação, e que eles deveriam ser expulsos, aleluias, porque eles estavam instaurando cultos pagãos, cultos da sensualidade no meio. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você? Quando nós começamos a construir os muros da nossa vida, aleluias, que as pessoas começam a olhar, começam a achar, aleluias, que nós estamos no caminho certo. O inimigo ele não vai se dar por vencido, ele vai querer a todo custo permanecer, aleluias, na nossa vida, no nosso meio, colocando alguma coisinha para achar acusação sobre a minha vida e sobre a tua vida. É o momento de tirar, aleluias, esse Tobias da nossa vida e trancar as portas, porque não tem espaço para o inimigo das nossas almas. Nas nossas vidas não tem espaço para ele, porque esse templo, aleluia, chamado corpo, é um templo e morada do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele faz uma oração, porque ele sempre se sentiu dependente de Deus. Ela começa no capítulo 1, versículo 5. Eu só vou ler a parte A, que diz assim, ó: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Vou ler o 11 que termina a oração. Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e lhe dê, aleluia, mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Ainda que os inimigos se levantem contra a sua vida, ainda que você seja apenas, aleluia, aquela pessoa tão insignificante aos olhos do mundo, que eles possam falar assim: ela é somente o copeiro, ele é somente o copeiro. Mas se você tem uma intimidade ao ponto de dizer:
Ah, Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, aleluias, Ele vai em favor dessa sua luta, Ele vai em favor dessa sua causa, Ele ajuda você a levantar os muros que protegem contra as investidas, Ele vai se colocar como a porta, aleluias, porque Ele diz: eu sou a porta, e só quem entrar por mim vai ter salvação. Sabe o que Ele está dizendo? Tem lutas que, se você não conseguir em pé, dobre os seus joelhos, que eu me colocarei como porta sobre a tua vida, e a resposta vai vir, e a vitória vai vir, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós chegamos num tempo, aleluias, que nós devemos andar de joelhos, nós devemos nos consagrar e buscar a presença de Deus, através das orações, devemos buscar um relacionamento com Deus do céu, que guarda a aliança, aquela aliança que você fez, quando você levantou as suas mãos, Ele ainda mantém viva esta aliança, ainda que o mundo, ainda que o inimigo tente destruir a tua vida, tente derrubar, tente acabar com a sua vida, com o seu casamento, é Ele que peleja por nós, é Ele que vai adiante de nós, aleluia. Chegou o tempo da igreja se posicionar, tirar os deuses estranhos, tirar, aleluias, os cultos que muitas vezes são instaurados no meio, aleluia, do nosso povo, cultos que não agradam a Deus, massageia somente o coração humano, aleluia, e buscar a intimidade com o Espírito Santo, porque, aleluia, para que haja um templo saudável, que haja uma adoração saudável em Jerusalém, primeiro os muros têm que estar edificados e as portas, aleluia, restauradas. Receba essa palavra da parte de Deus. Eu, aleluia, nesta noite estou sentindo a presença de Deus neste lugar, aleluia. Receba essa palavra da parte de Deus, e as palmas glorificam o nome do Senhor.